inspiração. A gente fala, não, é inspirado por Deus, né? Não é inspirado por Deus. O que significa, né, ser inspirado por Deus? Então, ser inspirado por Deus, o problema é que a palavra inspiração ela ficou meio banalizada atualmente, né? Então, qualquer coisa você diz que foi inspirado, mas você ser inspirado por Deus é você receber de Deus. Nem então veja bem, quando você diz que Deus inspirou alguém a escrever um livro, você não está dizendo necessariamente que Deus sentou do lado dele e ditou tudo que ele tinha que falar. Não é assim que funciona. Então, inspiração é Deus incutir na mente do escritor aquilo que ele deveria passar para o papel. Há casos em que Deus disse exatamente o que era para ser escrito? Há casos em que Deus se revela e diz, olha, escreve isso, isso e isso. E aí é revelação, que é um processo diferente de inspiração. A Bíblia, ela tanto é revelada quanto é inspirada por Deus. Você tem momentos em que ela é revelada e você tem momentos em que ela é inspirada. Revelada é quando Deus aparece e fala, olha, escreve isso, isso e isso. Como ele fez com Moisés, por exemplo, no Monte Sinai. Isso é revelação. Inspiração é quando Deus incita o autor a sentar e escrever com as suas palavras a mensagem que Deus quer transmitir. Então, a Bíblia é a mensagem de Deus, mas escrita por homens, com palavras de homens, com características de homens. Então, por isso que a Bíblia ela tem como é que eu posso dizer? Uma variedade, uma variação linguística muito grande. Porque você tem desde livros escritos por reis, você tem textos escritos por reis, como Davi e Salomão, e você tem textos escritos por um mero pastor de ovelhas, como Amós, por exemplo. Então você tem gente rica, gente pobre, homem e mulher escrevendo. E todos eles gozam da inspiração divina. Ou seja, todos eles tiveram, em algum momento, uma intervenção divina no seu intelecto para sentar e escrever aquilo que Deus queria que eles escrevessem. Então, esse é o conceito de inspiração. É como se a pessoa absorvesse a mensagem de Deus e transmitisse ela para o papel. O que é inspiração? Quando é que eu inspiro? É quando eu faço isso aqui, ó. Então, isso é inspirar, é trazer ar para dentro de si. Quem é inspirado por Deus traz Deus para dentro de si num processo intelectual, não é que Deus incorpora na pessoa, num processo intelectual, e essa pessoa então pega o que Deus está inspirando, está colocando na sua mente e passa para o papel. Às vezes ela viveu um fato e Deus vai lá e incita ela a registrar aquele fato. Então, essas são as formas principais de inspiração que a gente tem. Então, quando a gente reconhece que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, o que a gente está dizendo é que a Bíblia é fruto de uma ação direta de Deus na mente dos homens. A Bíblia não é uma coisa que eu sinto vontade de sentar lá e escrever. É uma intervenção intelectual de Deus na mente dos seus escritores. Muito bom. A gente tem uma pergunta aqui, eu acho que é Nery Sara. Se eu tiver falado errado, me desculpe. É a Ela pergunta Sara, assim, Sara ó. Nery. Sara Nery, esse mesmo? Abraço, Sara. Ela pergunta, os 10 mandamentos foram revelados ou foram inspirados? Então, na verdade, eles foram revelados, porque assim, tem as duas coisas. 10 mandamentos é um caso curioso. Porque eles foram revelados, ok, Deus apareceu e deu os mandamentos para Moisés. Já deu pronto, tá aqui, ó, revelou os mandamentos. Moisés desce, vê lá o bezerro de ouro, quebra as tábuas. E aí, quando ele volta, o que Deus faz? Deus manda agora ele reescrever. Então, você tem as duas coisas. Você tem eles sendo revelados no primeiro momento e, no segundo momento, Deus inspirando Moisés a escrever. Então, os 10 mandamentos foram recebidos por revelação. Moisés subiu o monte e Deus falou pessoalmente para ele os 10 mandamentos.
Mas depois que ele quebra as tábuas, Deus o inspira a ir lá e reescrever as tábuas de novo. Muito bom. Quando a gente discute essa questão da Bíblia ser a palavra de Deus, né, que é a questão principal que a gente está discutindo, né, é comum, né, principalmente nas conversas, né, teológicas acerca desse assunto, né, surgir outros dois posicionamentos, né, que muitas vezes você discutindo com pessoas um pouco mais leigas no assunto, elas não conseguem entender, né, a diferença, o que significa isso, né? Que é o seguinte, a Bíblia é a palavra de Deus, como a gente defende, né? Mas também existe a posição, né, que a Bíblia contém a palavra de Deus, e outros dizem que a Bíblia se torna a palavra de Deus. Você pode nos explicar aí a diferença da Bíblia ser, conter e se tornar, e também aproveitar o gancho para falar, né, o porquê nós defendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, né, e qual é a relevância disso para o cristão, né? Porque eu já falo, pessoas falando assim, não é importante, a Bíblia contém, ela se torna, ou ela é a palavra de Deus, nos três casos, né? Então, isso não tem muita importância, né? Mas a gente sabe, entende que tem, né? Então, pode nos falar mais ou menos por que é importante, a relevância disso e a diferença? Então, isso tem, na verdade, toda a importância. Por quê? Porque a construção da nossa doutrina, ela é toda baseada na Bíblia. Então, a depender do valor que eu atribuo ao que está na Bíblia, todo o edifício doutrinário que eu construí pode desmoronar. Então, qual é o ponto? A Bíblia é a palavra de Deus. Toda ela, de Gênesis a Apocalipse. Aqui a gente precisa, antes de qualquer coisa, fazer só um apontamento que eu esqueci de fazer. Não, eu vou deixar ele para fazer mais adiante, que vai ter uma pergunta que eu vou voltar nele. Mas vamos lá. Eu estava falando a respeito Me perdi. Que a Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Sim. A Bíblia, então, por que a Bíblia não pode conter e nem se tornar a palavra de Deus? A igreja sempre defendeu, ao longo da história, que a Bíblia é a palavra de Deus. Porém, no século XIX, surgiu um movimento que é chamado de liberalismo teológico, e esse liberalismo passou a dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas a Bíblia contém a palavra de Deus. E o argumento dos liberais era o seguinte, um deles era que a Bíblia contém, por exemplo, partes em que Satanás fala. Né? E aí, para eles, se Satanás está falando nesse trecho, isso aqui não pode ser a palavra de Deus. Mas isso é um equívoco. Por quê? Porque eles não levaram de maneira correta o entendimento do que é inspiração. Inspiração não é Deus falar diretamente. Então, ainda que naquele momento seja o diabo falando, mas foi Deus quem inspirou o autor a registrar aquela fala do diabo. Então, continua sendo palavra de Deus. A palavra de Deus não está só no que ele fala diretamente. A palavra de Deus está no que ele inspira os autores a relatarem. Por que a Bíblia não pode conter a palavra de Deus? Porque se a Bíblia contém a palavra de Deus, eu vou ter que dizer que existem trechos dela que não são palavra de Deus. Isso é lógico. Né? Se ela contém, é porque tem parte que não é. E aí a pergunta é, quem vai definir o que é e o que não é? Porque se eu digo que a Bíblia contém, ok, ela contém o que é e o que não é a palavra de Deus. E aí fica fácil, porque eu posso dizer que palavra de Deus é tudo que eu concordo e o que não é o que eu não concordo. Ou, por exemplo, se você tem um ladrão, o ladrão pode dizer que 9 mandamentos são palavra de Deus, mas o não roubarás não é. Então, quando eu digo que a Bíblia contém, o que eu estou fazendo é querer adequar a Bíblia ao que eu quero que ela seja. Quando, na verdade, o que eu tenho que fazer é eu me adequar ao que a Bíblia quer que eu seja. Então, esse é o primeiro problema. Tá? Quando eu digo que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu estou dizendo que eu posso definir o que é e o que não é a palavra de Deus. E aí, deixa de ser uma questão de fé para se tornar uma questão de conveniência. Além disso, não há nenhum texto na Bíblia que dê a impressão de não ser palavra de Deus. Em nenhum momento a Bíblia cita ela mesma, em qualquer um de seus trechos,
como não sendo palavra de Deus. Então, esse é o problema de dizer que a Bíblia contém. Tá? E isso é um argumento que foi pensado durante vários anos por esses teólogos liberais para poder defender as suas próprias conveniências. Ainda que hoje existam pregadores famosos que defendem isso, não porque eles são liberais, mas porque eles não sabem o que estão falando, porque eles não pararam para sentar e estudar. E esse é um problema gravíssimo. Hoje nós temos pregadores famosos que não têm a mínima noção do que é a Bíblia, que nunca sentaram para estudar, entendeu? E aí saem falando esse tipo de coisa. Ah, ele é liberal. Não, ele não é liberal, porque os liberais estão errados, mas eles estudaram para estar errados. O camarada não estudou nada, ele só está falando o que ele ouviu em algum lugar, entendeu? Ele está repetindo. E aí é pior ainda, né? Porque a pior coisa que você pode ter é um incompetente com iniciativa. É a pior coisa que tem. Uma pessoa que é incompetente e tem iniciativa. Porque ele está fazendo tudo errado e não para de fazer. Ele continua fazendo. Porque ele tem iniciativa, mas ele é incompetente. Né? E aí as pessoas seguem esse tipo de pregador. Então esse é o problema de dizer que a Bíblia contém. Um segundo ponto de vista que você citou é que a Bíblia se torna a palavra de Deus. E esse conceito surgiu no início do século XX, com um teólogo muito famoso chamado Karl Barth. O Karl Barth defendia a neo-ortodoxia. E um dos pontos da sua teologia era que a Bíblia se torna a palavra de Deus no momento em que ela é utilizada, em que ela é instrumentalizada por aquele que a está conduzindo. E aí, qual é o problema de eu dizer que a Bíblia se torna a palavra de Deus? É o mesmo problema. Por quê? Se você diz que ela se torna, você está colocando a inspiração bíblica debaixo da subjetividade da interpretação. Então, o que eu estou dizendo? Que o que está escrito ali não é a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus é o que eu interpreto. Porque a partir do momento que eu começo a falar da Bíblia, eu já estou interpretando. E aí, se ela se torna, eu estou dizendo que a interpretação é que é a palavra de Deus, e não a Bíblia. Mas só que aí a gente tem um problema. Qual é a interpretação correta? Eu posso pegar um texto e distorcer ele completamente para atender um interesse meu, ou o interesse de alguém que eu queira agradar. E aí? E quando você tem um texto com duas interpretações diferentes, qual dos dois é que se tornou a palavra de Deus? Porque ela não pode se contradizer. Então não faz sentido eu pegar a Bíblia e colocar a inspiração dela sujeita à interpretação de quem está falando. Está errado. Então, quando você exclui essas duas possibilidades, por exclusão, a Bíblia é a palavra de Deus. Ou ela é ou ela não é. Ela diz que é. A história mostra que ela é. Então, ela é. Muito bom, muito bom. Vamos para a próxima. A gente está, de repente, não sendo tão detalhista em todos os pontos, né? Porque é um assunto extenso, né? E a gente quer tentar pegar todas as nuances dessa discussão, né? Mas sem aprofundar tanto aí. Mas, de repente, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar para o Alcino, para a gente, né? Que a gente Pode. né, vai respondendo aos poucos, aí, tirando as dúvidas. A próxima Pode me pergunta, né? procurar lá no Instagram ou no YouTube também. Pode entrar em contato comigo que eu estou à disposição. E a próxima pergunta é sobre a questão da infalibilidade e inerrância da Bíblia, né? A gente defende que ela é infalível e inerrante. O que seria, né? Infalibilidade, inerrância e qual a diferença, né? Se a Bíblia não fala e a Bíblia não erra, né? Para muitas pessoas pode parecer a mesma coisa, né? Qual a diferença desses dois, né? O que significa cada um desses termos? Tá, eu vou explicar a diferença e aí já vai ficar muito claro o que é cada um dos dois. Tá? Vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu decida escalar o Monte Everest. Tá? Eu decido escalar o Monte Everest. E aí eu ponho uma meta de escalar o Monte Everest em um mês. Em um mês.
E aí eu começo a escalar o Monte Everest, começo a escalar. No meio do caminho, eu cometo alguns erros de percurso, eu pego o caminho errado, eu me machuco. E aí, em vez de levar um mês, eu levo 2. A pergunta é, na escalada do Monte Everest, eu errei? Errei. Porque eu ia levar um mês, levei 2 por erros que eu cometi. Mas eu falhei em subir o Monte Everest? Não. Eu cheguei lá em cima. Então, qual é a diferença entre infalibilidade e inerrância? Quando eu digo que a Bíblia é inerrante, eu estou dizendo que ela não contém erros. Quando eu estou dizendo que ela é infalível, eu estou dizendo que tudo que está escrito lá vai acontecer. Ela não vai falhar no seu propósito, no seu objetivo. E uma coisa não necessariamente depende da outra. Porque você pode ter um livro que é infalível, a Bíblia é infalível, mas ela poderia ter erros. E mesmo assim ser infalível. Ela poderia ter, por exemplo, erros de gramática. Mas ela seria infalível do mesmo jeito se tudo que está lá se cumprisse. E ela poderia ser inerrante, não ter erro nenhum, mas falhar no seu propósito. Então, essa é a diferença entre infalibilidade e inerrância. A Bíblia é infalível e inerrante. Ela não tem erros e ela não falha nos seus propósitos. Agora, tem um detalhe aqui que é muito importante, porque o mais polêmico não é nem infalibilidade, é a inerrância. Porque tem gente que defende que a Bíblia tem erro, que não sei o quê, como é que pode dizer que a Bíblia não tem erro, que ele pegou a Bíblia lá, a tradução do João Ferreira de Almeida, e viu que tinha uma vírgula mal colocada, então ele achou um erro na Bíblia. É importante a gente entender que quando a gente diz que a Bíblia não tem erros, o que a gente está dizendo é que os autógrafos não têm erros. O que são os autógrafos? São os livros originais. Esses livros originais não têm erro. A tradução, ela é passível de erros. Até porque você tem palavras que têm o que a gente chama de campo semântico muito amplo. Ou seja, quando você estuda a tradução bíblica, você vai ver que tem muitas palavras que têm vários significados diferentes. E o autor precisa fazer uma escolha. Ele precisa escolher uma daquelas palavras para colocar ali. Então, a Bíblia em português, a tradução bíblica em português, não necessariamente é inerrante. Agora, a Bíblia original, os escritos originais dos profetas, eles são inerrantes. Alcino, como que eu faço, então, para saber se eu não estou lendo um texto que foi traduzido errado? É simples. Leia o mesmo texto no maior número de traduções que você puder. Esse é o segredo. Qualquer estudante sério da Bíblia precisa ter várias traduções. E isso, antigamente, na época lá de 2003 que eu comecei, nem é tão antigamente assim, mas já é antigamente. Isso, naquela época, você precisava investir muito dinheiro para ter várias traduções. Hoje em dia, você tem aplicativos de celular que um aplicativo você tem várias traduções. Você tem sites como Bíblia Online que você consegue botar 2 traduções, uma do lado da outra, assim, ó, de graça. Então, hoje em dia, ficou muito mais fácil. Então, o estudante da Bíblia, ele precisa sempre ter mais de uma tradução. É importante que ele tenha traduções com uma linguagem mais contemporânea, que ele tenha algumas traduções com uma linguagem mais clássica. Tudo isso é importante. Tá? Então, para que você chegue mais próximo do texto original, você precisa fazer esse exercício de comparar traduções. E você tem traduções em português de ótima qualidade. Tá? O que eu sempre digo para quem vem me perguntar sobre tradução bíblica é: confie nos tradutores da Bíblia em português. Tá? Você pode até ter traduções que são um pouco inferiores, mas você não tem traduções ruins em português. Não tem. Tá? Você tem traduções que ou são inferiores, ou que um ou outro não gosta muito. Eu tenho minhas preferências de tradução, mas
a média de tradução em língua portuguesa é muito boa. Você pode confiar no tradutor da Bíblia. Mas é importante entender esse conceito. Quando a gente fala de inerrância, a gente está falando dos textos originais e não das traduções. Muito bom. Vamos para a próxima. A gente tem 13 minutos. Vamos ver se vai dar tempo. Eita! Voou meu tempo, caramba. Próxima pergunta. Muitas religiões, né? E essa foi uma das alegações que a gente viu, né, sendo feita aí nessa polêmica toda, né? Que muitas religiões fundamentam a crença, né? Assim como vemos divergentes interpretações dentro das igrejas acerca da Bíblia, né? Então, como saber se interpretamos a Bíblia corretamente? Inclusive, o Davi, né, nosso amigo aqui, fez um comentário, né? Questionando exatamente isso, né? Será que essa visão de que a Bíblia não é a palavra de Deus, né, não vem de uma má interpretação da Bíblia? Como saber que a gente está interpretando ou não corretamente, sendo que tem várias pessoas que usam a Bíblia para fazer proposições, afirmações que se contradizem, né, com outras pessoas que também utilizam também da Bíblia para fazer suas interpretações? Então, a principal coisa que você precisa fazer aí é entender o seguinte: geralmente quem faz afirmações desse tipo pegam textos isolados e usam esses textos para fundamentar o que eles estão dizendo. Só que a Bíblia, ela toda é a palavra de Deus. Então, como é que eu chego numa interpretação correta? Então, vamos lá. Eu quero saber qual é a interpretação correta sobre santificação. Como é que eu vou saber o que a Bíblia diz sobre o que é santificação? Eu vou pegar o texto lá de Hebreus, que diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Pronto, eu já sei que santificação é o meio pelo qual nós podemos ver o Senhor. Ponto final. É assim? Não. Se eu quero saber qual é a interpretação correta, a primeira coisa que eu preciso fazer: o que a Bíblia toda diz sobre esse assunto? O que todos os livros da Bíblia dizem sobre esse assunto? Segunda coisa: em que contexto esses livros tratam desse assunto? Então, quando a gente estuda a Bíblia, a gente precisa estudar o texto e também o seu contexto, ou seja, aquilo que está ao redor do texto. Então, eu preciso conhecer o contexto imediato e o contexto mediato, ou seja, eu preciso saber o que está escrito ali nos textos próximos daquele. Então, eu leio o capítulo anterior, o capítulo seguinte, para poder me ambientar. E eu preciso saber também o contexto social, o contexto econômico, o contexto político em que aquele texto foi escrito. Então, interpretar a Bíblia não é uma tarefa tão fácil. E por que tantos equívocos têm surgido? Porque as pessoas pegam, abrem a Bíblia e falam a primeira coisa que vem na cabeça delas. Só que o exercício técnico de interpretação da Bíblia é um exercício que demanda esforço, demanda tempo, demanda dedicação, demanda investimento, inclusive financeiro. Você precisa ter bons livros. Então, como chegar à correta interpretação da Bíblia? Estudando e observando as regras de interpretação de texto básicas. Não só da Bíblia, mas de qualquer texto. Então, se eu pego um texto, a primeira coisa que eu preciso fazer eu preciso fazer algumas perguntas a esse texto. Então, eu preciso saber, primeiro, peguei um versículo da Bíblia. O que eu preciso saber? Primeiro, quem escreveu? Segundo, quando escreveu? Terceiro, onde escreveu? Quarto, para quem escreveu? E quinto, por que escreveu? Então, quem, quando, onde, para quem e por quê? Eu preciso sempre fazer essas 5 perguntas ao texto. Se eu responder essas 5 perguntas, eu estou num caminho muito certo para chegar à interpretação adequada. Só que quem dá interpretações equivocadas, geralmente, ou pula alguma dessas perguntas, ou pula todas elas e fala o que vem na cabeça dele. E aí gera todos esses problemas que a gente vê por aí. Muito bom. A penúltima pergunta, já estamos acabando. E essa aí, eu estou até preocupado se vai dar tempo para responder. Pergunta... Acho que é melhor inverter, fazer a penúltima e depois, se der tempo, fazer ela. Então tá bom. Vou fazer isso então. Né? Qual a orientação aí
que você dá, né, para quem quer buscar mais conhecimento aí a respeito de Deus, né, teológico, né, mas quer se resguardar de beber de teologias heréticas, né, porque muita gente, quero conhecer mais sobre Deus, aí começa a pesquisar na internet aí e ele se depara com um monte de teologia, né, que muitas vezes elas não são saudáveis, né. Como saber aí qual teologia, como percorrer esse caminho aí da forma mais segura possível? Olha, isso aí depende primeiro do que você quer. Se você quer conhecer teologia para você apenas, é uma coisa. Agora, se você quer fazer o que eu faço, o que o Tiago faz, que é transmitir o seu conhecimento para outras pessoas, aí é outro papo. Tá? Então, se você quer conhecer teologia para você apenas, para você saber um pouco mais sobre a Bíblia, você pode fazer isso pela internet. E aí, o que eu recomendo? Você vai lá e pesquisa o tema que você quer estudar. Eu encontrei um cara aqui falando que esse cara, eu gostei muito do que ele fala. Primeira coisa que você precisa saber, quem é esse cara? De onde esse cara veio? Qual é a origem dele? Ele aprendeu com quem o que ele está falando? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o cara pode falar bonito, pode ter uma oratória muito envolvente, mas você não pode deixar de conferir na Bíblia o que ele está dizendo, porque tem coisas que saltam aos olhos. Terceira coisa, tenha alguém de confiança para perguntar, porque você não pode viver só de internet. A sua vida espiritual não pode depender só de internet. Por isso é importante ter uma igreja, é importante ter um pastor a quem você recorre nos seus momentos de dúvida. Porque os pastores famosos da internet, eles são muito bons, mas eles não conhecem você, eles não pastoreiam você, eles não conhecem as suas angústias, as suas dúvidas, e eles nem têm tempo para atender você. Então é importante você ter alguém em quem se apoiar nos seus momentos de angústia, inclusive de angústia intelectual. Caramba, eu não estou entendendo isso aqui, eu preciso de ajuda. Você precisa ter essas pessoas para te ajudarem nesse momento. Agora, se você quer fazer da teologia, né, não só para você, mas um meio para ensinar outras pessoas, aí, além de tudo isso que eu falei, você precisa investir dinheiro. Você precisa fazer bons cursos de teologia, você precisa comprar bons livros de teologia, bons comentários bíblicos, e isso é caro. Isso é caro, tá? Mas é aquilo. Eu sou formado em direito. Para eu me formar em direito, eu tive que gastar dinheiro com livros. E não foi pouco dinheiro que eu tive que gastar. Muitas vezes eu comprava até sem poder, mas era em nome da minha formação. Então, se eu quero ter uma formação teológica, eu preciso investir na minha formação. Porque ninguém aprende medicina só com internet. Mas as pessoas acham que teologia dá para aprender só no YouTube. Não dá. Você pode aprender bastante coisa, mas tem coisa que você precisa recorrer aos grandes acadêmicos, aos grandes mestres, inclusive os que já não estão mais entre nós, mas que deixaram um legado enorme de conhecimento para a gente. Então é muito bom a gente ter um momento como esse que a gente está tendo aqui, em que tem alguém dando algo mastigado para você. Mas há momentos em que você vai precisar ir atrás. Porque se você é um ensinador, os seus alunos vão cobrar isso de você. E você precisa estar pronto. Então você precisa estudar os melhores. Você precisa ler os melhores. E quando você lê os melhores, essas bobeiras que aparecem por aí, você nem dá atenção, porque você já está treinado. E você precisa estar treinado, porque é você que vai treinar os seus alunos, as suas ovelhas, quem está sob a sua responsabilidade. Então, quando surge uma nova heresia, não tem como eu muitas vezes falar, esse cara falou isso, deixa eu ir correndo pesquisar. Às vezes não dá tempo. Você já tem que estar preparado antes. Então você tem que estar estudado para quando o cara falar lá a besteira que ele falou, você, antes de nem, você já tem uma resposta. Porque às vezes você está na igreja, um aluno seu chega que viu esse vídeo no celular. O que você tem a dizer sobre isso aqui? E aí você vai falar para ele, não, peraí que eu vou lá consultar a minha biblioteca, ou vou ver no YouTube, depois eu te respondo. Você precisa estar preparado. E é por isso que Paulo diz a Timóteo que ele precisava ser um obreiro que não tinha do que se envergonhar, porque manejava bem a palavra da verdade.